Olá pessoas, aqui é a Marcela do Lavanda Tarô. Eu espero que esteja tudo bem com vocês. A leitura de hoje é para você receber recados honestos dessa pessoa. A gente vai estar combinando o tarô com os oráculos, pegar uma informação bem completa para você nessa leitura. É uma leitura coletiva, então você precisa adaptar as informações que você vai receber aqui à sua situação com essa pessoa, tá? Algumas informações, inclusive, não são para você, são para outras pessoas que escolheram o mesmo grupo, tá? Nós temos duas opções, a primeira é a pirâmide azul e a segunda é a pirâmide amarela. Você se concentra, escolhe sua opção, eu também vou me concentrar. Gratidão. Vamos ao primeiro grupo, pessoal do azul. Tirar primeiro os oráculos. Consulente 1. Recados honestos dessa pessoa para o consulente 1. Recados honestos dessa pessoa para o consulente 1. Uma só. O desafio. Vou botar aqui por causa da nudez. Está aparecendo. Tá. Azul. Recados honestos dessa pessoa para o consulente 1. O estresse. O que mais que está escrito aqui embaixo? Estresse, a pressão, a dor de cabeça e a dificuldade para dormir. Consulente azul, recados honestos dessa pessoa para o consulente 1. O relógio. Precisa de tempo, leva tempo, no seu tempo, ciclos, tempo de curar e progressão, progredir. Essa pessoa, gente, eu acredito que vocês estão separados, ou se vocês não estão separados, a situação de vocês está bem estranha, né? Talvez você esteja aqui para entender um pouco mais do que está se passando na relação de vocês. Essa pessoa está achando a relação de vocês muito estressante, tá? Eu não sei o que está acontecendo, se vocês estão se desentendendo, tá? Se está havendo muita cobrança para que algo aconteça. Essa pessoa está achando que está muito desafiador, a ponto de estar muito estressante, com muita pressão, muito cansativo. E
né, a ponto da pessoa ter dificuldade de dormir, aquela coisa de ficar obsessivamente pensando sobre aquilo, tá? Então, se você quiser salvar essa relação, tá na hora de puxar um pouco o freio, porque essa pessoa acredita que ela precisa de um pouco de tempo, né? Ou ela acredita que precisa de tempo, um pouco mais de tempo para resolver aquilo que você gostaria, né? Aquilo que precisa ser resolvido, né? Que tudo tem seu tempo para acontecer. Então, você talvez ter calma com a progressão, né? Com o decorrer das coisas, tá? Ou ela está precisando de um tempo de determinado assunto ou de determinada cobrança da sua parte, tá? Se é justo ou não você está cobrando isso, cada um sabe do seu caso. A questão é que essa pessoa está dizendo para você que se você continuar em cima dela, cobrando que ela ou se posicione ou que ela resolva alguma dificuldade que vocês estão passando agora, exercendo esse nível de pressão, é natural que ela exploda, tá? Ou que ela, de repente, fuja de você, ou que ela, de alguma forma, até pode terminar essa relação, tá? A coisa do precisar de tempo. Né? Chegar para você e falar, eu quero um tempo porque eu não estou dando conta, né, do que você está cobrando. É uma pessoa fraca, isso aí é você que tem que avaliar, né? Você que vai avaliar se a pessoa é covarde, se a pessoa é fraca ou não. Eu estou dando o recado da pessoa, né? Então, se você está com alguém agora e você precisa ou você acredita que ela tem que resolver alguma coisa na interação de vocês, que tem algo muito desafiador, muito complicado, que precisa de resolução, ela não está no momento de clareza e equilíbrio suficiente para resolver isso. E quanto mais você pressionar, mais ela vai se estressar, mais dor de cabeça você vai dar à situação e a possibilidade dela pedir um tempo para você, tá? Então, se você não quer que de repente ela feche esse ciclo com você, né? Não tome assim uma atitude mais drástica, não exploda a ponto de terminar as coisas ou de finalizar aquilo que vocês têm, dá uma puxada no freio, tá? Da cobrança, dá um tempo, deixa dar uma respirada e volta no assunto daqui a algum tempo. Se você já quer que as coisas explodam mesmo, a hora é essa pessoa tá bem esgotada, tá? Dos desafios, tá bom? Para o pessoal que está afastado, o recado é esse, né? O recado é que essa pessoa precisava se afastar de você, ou que de alguma forma ela pode ter se acovardado de dizer para você que ela precisava se afastar e ela pode ter de alguma forma feito de tudo para você se afastar, né? Então, independente do que aconteceu aqui, se vocês estiverem afastados, que você saiba ou que você tenha a certeza, né, que você confirme de alguma forma que essa pessoa estava achando a situação de vocês muito difícil, tá? Muito difícil, muito desafiadora. Eu não sei que desafios eram esses, tá? A ponto de levar ela a tanto estresse. Então, talvez acomodar as coisas, fazer com que as coisas funcionassem, né? Ou enfrentar a opinião alheia, ou enfrentar alguma dificuldade que vocês tivessem, ou financeira, ou social, ou distância geográfica, né? O que quer que fosse, né? Levou a ela num ponto de extremo estresse, né? Então, ou ela achou melhor sair dessa situação, finalizar esse ciclo, então, tirar um tempo desta situação, tá? E se curar, aqui tem tempo de se curar e progredir, né? Então, se curar de tudo isso, para algumas pessoas, se a pessoa está seguindo em frente, tá? É a real intenção dela, ou era a intenção dela quando se afastou. A gente vai tirar as cartas depois, né? Pra gente ver o que está acontecendo. Mas, sim, era uma real intenção dela se afastar, fechar esse ciclo e se curar dessa dor de cabeça, se curar dessa pressão e seguir em frente, tá? A gente não sabe se ela está realmente conseguindo fazer isso que ela está se propondo a fazer, né? Ou estava se dispondo a fazer, tá? Mas, assim, o objetivo dela era dar um tempo desse estresse, tá? Então, ou ela foi, né, honesta e saiu da sua vida, né, te passando tudo isso, ou ela, de repente, não foi tão honesta e criou uma série de situações ou de sumiços, né,
e de alguma forma fez com que você desistisse de uma situação em que ela já não estava aguentando mais. Isso também acontece. Às vezes a pessoa não tem coragem, né, de dar um basta na situação. Mas a intenção dela era de dar um tempo nesse nível de pressão que ela sentia por conta dos desafios da situação de vocês. Não sei que desafios são esses, tá? Consulentes 1, recados honestos. Então, assim, essa pessoa, quando ela se afastou, quando ela promoveu esse afastamento, a intenção dela era de realmente seguir em frente, tá? Era de finalizar, era se curar, se acalmar. Talvez ela tivesse a ideia de que, eu vou encontrar algo mais fácil, né? Vou fazer o caminho mais fácil, vou viver relacionamentos menos conturbados ou, de repente, menos desafiadores perante a sociedade ou perante a minha família, né? Cada um é um caso, né? Mas aqui houve uma desistência, uma dificuldade de lidar com a dificuldade, né? Consulente 1, casos honestos. Essa pessoa para o consulente 1. Vou complementar os oráculos. Aqui, não sabia o que fazer. 2 de espadas. Né? A pessoa se senta. Às vezes até tem solução, né? Mas é uma solução que ela não enxerga, tá vendo? Ela tá vendada. Então, assim, ela não... Ela chega numa encruzilhada, ela chega numa posição da situação, né? Que ela não enxerga mais caminhos para agir, ela não tem mais ideia do que fazer. De repente até tem o que fazer, mas ela não está enxergando isso como possível, né? Então, assim, tá embaixo logo do desafio, né? Então, ela começou a ver uma dificuldade intransponível nessa situação. Dois de copas. Porque você é uma pessoa sensível e a carta do 2 de copas, ela rainha de copas, perdão. A carta da rainha de copas, ela é muito interessante porque, assim, ela traz com ela não só a entrega afetiva da rainha, a vontade de receber em troca, a receptividade, né? Então, assim, você esperava mais dessa pessoa, você esperava que ela te oferecesse no mesmo nível do emocional que você oferecia. Você não ia aceitar pouco e talvez isso estivesse te fazendo mal, né? Isso estivesse te fazendo mal e essa coisa de você estar ficando carente ou estar ficando com o teu emocional debilitado porque essa pessoa não estava conseguindo ver formas de fazer uma troca afetiva saudável com você, estava gerando mais estresse. Então, mesmo que você não cobrasse nada, essa pessoa tinha dentro dela a cobrança, né? De que você era uma pessoa boa, de que você era uma pessoa parceira, de que você era uma pessoa que estava ali, né? Para o que ela precisasse. Então, ela tinha que lhe oferecer o mesmo. Se ela não estava conseguindo fazer isso, né? Então, como é que eu vou fazer para fazer uma rainha de copas feliz? Eu não estou conseguindo fazer isso, está muito complicado para mim. Tá? Então, mesmo que você não cobrasse, havia uma cobrança dentro dessa pessoa, ela se cobrava, tá? É uma coisa meio de o consulente 1 merecia mais, né? Merecia melhor, merecia alguém que se entregasse mais ou que trocasse mais afetivamente. Aqui, 6 de ouros. Né? Então, aquela balança que não está direito, né? Então, está pendendo mais para um lado que para o outro. Tem uma pessoa que está se entregando mais, outra pessoa que está entregando menos, né? Para alguns casos, ou você disse, ou você demonstrava, ou essa pessoa entendia que te entregava pouco, te entregava migalha, diante daquilo que você entregava. Essa pessoa vê você como a rainha de copas. Não sei o que estou falando, tá? Então, assim, ela te via como uma pessoa que merecia receber muito amor. Mas isso era desafiador para ela.
Isso era estressante para ela, era motivo de pressão e dor de cabeça. Né? Ah, como é que eu faço isso? 2 de espadas. Então, assim, ou era uma pessoa que tinha dificuldades concretas na vida dela, tá? Não sei, cada caso é um caso. Ou era uma pessoa que tinha dificuldades inerentes a ela, problemas psicológicos, problemas afetivos, limitações, né? Na capacidade dela de entregar o sentimento. Pode ser uma pessoa traumatizada, sequelada, né? Então, assim, ela mesma acha que você merecia mais do que ela entregou, tá? Ou do que ela estava entregando. Então, se fosse pesar numa balança aquilo que você ofereceu e aquilo que ela ofereceu, você ganha. 8 de ouro, você queria mais dedicação. Você queria construir alguma coisa com essa pessoa. Essa pessoa, ela tinha... ela mesma sabe que para, por exemplo, ela te oferecer mais, ela se dedicar mais a você, levaria tempo. Ou levaria tempo para ela conseguir fazer isso, ou você teria que esperar mais tempo para ela conseguir te oferecer isso, tá? Ou ela precisava de um tempo interno dela para se habituar com a situação, se aprofundar na situação e te oferecer isso de uma forma mais igualitária. Essa pessoa, ela não se acha equivalente a você, tá? Na questão de oferecer o sentimento na relação. Ela enxerga você como uma pessoa muito mais pronta, mais entregue, tá? Para viver esse sentimento ou viver essa situação que vocês têm ou que vocês tiveram, tá? E ela não é preparada como você, porque na cabeça dela, o fato de você querer a reciprocidade é uma cobrança, é uma pressão. Ou porque ela não pode te dar, ou porque ela não sabe como te dar, porque ela é imatura, porque ela é despreparada, seja lá por qual motivo. Ou porque ela é uma pessoa que está focada nela mesma, os próprios projetos, né? Então ela está pensando em crescer, ela está pensando em estudar, em trabalhar, ganhar mais dinheiro. Então a dedicação dela, de repente, é para isso. Não é para uma relação, não é para o afetivo, de repente é uma pessoa que não considera tanto o afetivo, mas isso é a forma dela de, ou foi a forma dela de interagir nessa situação. Ela se acha muito aquém do que você entregava e do que você merecia receber, tá? É a percepção que ela tem, tá certo? Então, por isso que eu falo que quem tá junto, se você realmente gosta dessa pessoa, quer tentar salvar essa relação, tá na hora de puxar um pouco o freio, tá? Tentar deixar as coisas se acalmarem um pouco para tentar resolver isso aqui. Porque essa pessoa acha que não dá conta de você, tá? Mesmo que você não abra a boca para cobrar nada, essa pessoa acha que não tá te fazendo feliz, ela acha que não tá te atendendo, tá? Ela se acha incapaz de fazer isso. E ela achar isso é estressante, ela tentar chegar aos teus pés é estressante. Ela tentar vencer os desafios, nem que sejam desafios externos, sem saber como fazer isso é estressante. Então, para ela, pode ter sido a lei do menor esforço. Eu vou me concentrar em mim, tá? Então, essa pessoa pode estar separada de você, se curando, né? Da sensação que ela tem de inferioridade em relação ao que você entregou a ela, trabalhando muito, estudando muito, se dedicando a ganhar dinheiro. Ela está achando que ela vai se curar dessa forma, pode estar sendo uma tentativa de cura. Complementa consulente 1. Você é tudo que eu sempre quis. Então, a pessoa tem um olhar elevado, né? Eu errei com você. Vou tirar mais uma que acho que cabe aqui. Preciso de um tempo. A carta do relógio, né? Não precisou se afastar, né? Precisou
reduzir a cobrança, reduzir o estresse de alguma forma. Essa coisa do errei com você não necessariamente tem um erro concreto, de uma traição, mas assim, a coisa do se sentir incapaz, a pessoa se sente incapaz de atender suas necessidades afetivas, entendeu? Ela vê você assim, tudo de bom, mas assim, você está muito acima dela, né? Como se você fosse um ideal, né? Você foi idealizado, mas não que ela acredite que ela seja capaz realmente de viver isso, entendeu? De bancar isso. Consulente 1 complementa. Quero aproveitar a minha vida. Dedicação a si próprio, aos próprios projetos. Então, ela está num momento de cura. Tá? Eu não sei se ela está realmente conseguindo, mas o objetivo dela com o afastamento é se curar. Tá? Que eu não vejo uma pessoa que intenciona hoje te procurar, voltar para você. Tá? Se vocês estão juntos, por exemplo, ela está muito intencionada a terminar, se as coisas continuarem do jeito que estão, quer dizer, se de alguma forma você não mostrar para ela que sim, ela te atende nas suas necessidades, né? Ou se as cobranças não se reduzirem de alguma forma, ela está tendendo ao afastamento, tá? Sei que às vezes eu complico as coisas, é o que eu falei para você, às vezes você nem abre a boca para cobrar nada, né? O que é a pressão da cobrança? Você ser a pessoa que você é. Só de você ser quem você é e você apresentar para essa pessoa aquilo que você é, para ela já é uma cobrança, já é uma forma dela se identificar abaixo de você. Inferiorizada de alguma forma. Como se ela não fosse capaz de te atender, né? De te satisfazer, atender suas necessidades. Como faço para parar de pensar em você? Então é isso, ela está em processo de cura, né? Pode estar conseguindo, pode não estar. A carta fala de progresso, né? Então é uma coisa, é um processo que está acontecendo. Então ela não te esqueceu ainda por completo, né? Ela não está amando outra pessoa, né? Ela não está nesse ponto, ela está progredindo. Ela está tentando, com os meios dela, tá? Se curar dessa situação, que ela enxergava como muito estressante, de muita pressão, tá? Mas ela já chegou nesse objetivo? Não, ela ainda pensa muito em você, né? Então, ela ainda está em processo. Pode ser que ela chegue num ponto em que ela tenha um entendimento de que ela não está conseguindo se curar? Sim, pode ser que chegue nesse ponto. Não é esse momento, não é hoje, não é nessa leitura, tá? Nessa leitura, ela ainda está intencionada a progredir na cura, tá? Ainda está tentando. Então, ela ainda tem, né, aquela coisa do tá fazendo as coisas para si mesmo, mas ainda tá pensando muito em você, lembrando, né? Então, ela não tá curada ainda. Pro pessoal que tá junto, essa pessoa ainda gosta muito de você, tá? E ela sabe que ela complica muitas coisas. Então, se você ainda quer tentar salvar essa situação, dá uma puxada no freio que, de repente, vocês conseguem botar as coisas no lugar, tá bom? Vamos para a leitura 2. Vamos à leitura 2. Consulente 2, que é da pirâmide amarela. Eu tirei a deusa, né? Opa, cuidado para não cair tudo. A deusa. Consulente 2, recados honestos. Essa pessoa para o consulente 2. Opa, uma só. Abraçando a sombra. Eita. Colheita. Eita. Essa pessoa está confrontando coisas difíceis da pessoa que ela é, da história dela, das atitudes que ela tem, né? Tá abraçando os defeitos, as atitudes.
Somente 2 recados honestos dessa pessoa. Com somente 2. Uma só. Orgulho. É o reizinho. Né? Autoestima, automerecimento e ego. Olha só. Tá engolindo orgulho, tá enfrentando o próprio ego, enfrentando a vaidade, né? O bracinho cruzado, implicante, né? Ela tá num momento em que ela tá assim confrontando isso, as dificuldades de ser, as dificuldades de estar, de ter atitudes, né? A pessoa muito movida pela vaidade, pelo orgulho, pensando só em si mesma, quer dizer, exacerbando essa coisa da autoestima, né? Passando por cima das outras pessoas com a sua autoestima e seu poder pessoal. Então, talvez ela fosse muito assim, o reizinho, né? Ela tá confrontando isso. Aqui tem colheita, né? Então, eu tô pagando de alguma forma por ter sido orgulhoso, orgulhosa, tô pagando por ser vaidoso demais, tô pagando por só me mover pelo ego, tá? Somente 2 recados honestos dessa pessoa. É aquela pessoa que está sempre achando que está certa. Para alguns casos, acha que nunca vai precisar do outro, que o outro não importa. Com somente 2. Uma só. Aí falou em colheita, as cartas começam a não sair, né? Vocês ficam numa ansiedade. Pensamento antiquado, condicionamento, repassando eventos dentro da cabeça. Então, a pessoa está abraçando a sombra, ela está aqui fazendo uma análise, né? Então, ela está repassando na cabeça dela eventos que aconteceram, né? Então, principalmente com relação a você, como ela agiu com você, quais foram as atitudes dela dentro dessa relação. Tudo isso, o que ela está enxergando das análises que ela está fazendo? Que ela é uma pessoa de pensamentos antiquados, é a primeira coisa que está falando aqui. Talvez ela seja muito condicionada pela sociedade, pela criação dela, ou pelo machismo, né? Dependendo da pessoa com quem você está envolvido ou envolvida. Pelo olhar da sociedade, ou pelo olhar da religião dela, da família, né? A família condiciona muito, né? A família, eu acho que é o primeiro agente condicionante quando a gente nasce. A gente é muito, né? A gente é muito o que a gente é criado dentro de casa. Então, assim, é uma pessoa que ela tá repassando essas coisas na cabeça dela, entendendo que muito das ações dela que ela teve nessa situação com você, o que ela está tendo nessa situação com você, são reações de vício de atitude, vício de criação, ou por ela estar muito preocupada com a opinião dos outros, ou porque ela é muito egóica, ou porque ela é muito vaidosa e muito orgulhosa, tá? Então, ela tá colhendo isso, ela tá achando que é uma colheita. Não sei se ela te perdeu, ou se de alguma forma ela tá vendo que a coisa tá ruim para ela pode estar pagando em outras vertentes da vida dela, e isso pode estar fazendo ela avaliar, inclusive, aquilo que ela tem com você ou teve com você, né? Então, ela pode não estar avaliando só a situação de vocês, ela pode estar se avaliando quanto gente, né? Em relação à forma que ela lida com as outras pessoas de uma forma geral. Então, assim, ela é muito condicionada, né, a agir com o outro, e ela é muito orgulhosa. Então, uma pessoa que tem dificuldade de pedir desculpa, uma pessoa que tem dificuldade de voltar atrás,
né? Uma pessoa que acha que a outra que tem sempre que correr atrás dela ou que tem que aceitar tudo que ela faz, né? Então, é um processo difícil você lidar com uma pessoa exageradamente egóica. O que é importante daqui? É você entender que essa pessoa está fazendo o eremita dela, tá? Ela está num processo em que ela está abraçando a sombra dela, ela está avaliando quem ela está avaliando as atitudes dela, o jeito dela de ser, como ela foi com você. Não está sendo fácil, tá? Isso aqui é uma colheita difícil, porque você avaliar, identificar os seus erros e de repente ficar repassando isso na cabeça é um sofrimento. Então todo o processo de colheita e de confronto de sombra é sempre um processo difícil, mas que no final você gera uma cura que é positiva, né? Se for realmente curado, essa pessoa sai melhorada desse processo, com uma série de coisas entendidas, né? A gente só não sabe se em algum momento ela vai dar um passo para trás e vai te admitir isso. Talvez ela possa mudar para a próxima pessoa que entre na vida dela. Isso acontece muito também, tá? Então, o fato da pessoa estar se curando, baseado no que aconteceu com você, não necessariamente significa que ela vai se abrir para te pedir perdão, por exemplo, ou admitir coisas que ela fez para você. Pode ser que ela melhore, ou ela acredite que melhore quanto pessoa, para a próxima pessoa que vai entrar na vida dela. De repente, ela vai viver um relacionamento melhor com a outra pessoa, depois de você ter ensinado uma série de coisas para ela. É por isso que a gente nunca deve ficar esperando a procura do outro, o pedido de perdão do outro, né? A gente tem que fazer o nosso processo de cura e seguir em frente, né? Porque nem sempre o outro é preparado para dar esse passo para trás. A gente não pode parar a nossa vida aguardando por isso, tá? Isso me veio na cabeça de falar aqui agora, porque deve ter muita gente acreditando nisso, né? Então, para muitas pessoas, sim, essa pessoa vai fazer um processo de cura e vai te procurar para falar sobre isso. Isso vai ser uma cura para vocês dois ou vocês duas. É muito positivo, né? É aquela coisa, é um fechamento, às vezes necessário para uma situação que precisava de um fechamento. Mas nem sempre as pessoas conseguem dar esse passo para trás, tá? Nem todo mundo consegue fazer isso. Então, a realidade é que essa pessoa, neste momento, talvez se você falou um monte de coisa para ela, que ela era egóica, que ela só pensava nela, que ela tinha dificuldade de ceder, ela tá pensando em tudo isso que você falou. E ela tá concordando com você, ela tá percebendo que muitas das atitudes que ela teve com você ou na situação de vocês eram atitudes condicionadas de criação, influência de amigos, influência de questões religiosas, preconceito da sociedade, né? Ou com relação ao trabalho, se vocês tinham uma relação de trabalho, ou diferença de idade, por exemplo. Era uma pessoa que ela tinha ideias na cabeça dela que levavam ela a agir de determinada forma. Hoje, ela enxerga nesse processo de cura, tá? Em que ela está abraçando a sombra dela, né? Lidando com os defeitos dela e com as atitudes dela, ela está percebendo que ela pensava de uma forma desatualizada, uma forma, né? Nossa, arcaica de pensar, né? Que ela poderia ter mudado a visão dela das coisas, que ela poderia ter se modernizado, ou poderia ter se modificado em algumas atitudes que ela teve, tá? Vamos ver o que sai aqui embaixo. Vamos ver se sai a intenção dela de falar sobre isso com você. Somente 2. Então tem sempre aquela situação, né? A pessoa às vezes passa por você difícil pra caramba. Aí a situação que ela teve com você foi justamente o estopim do processo de cura dela, mas não necessariamente ela vai trazer essa cura pra você de volta. Ah, não, agora que eu tô curada, eu quero voltar para você e fazer diferente. Às vezes não, às vezes ela vai pegar essa cura e vai dar na mão de outra pessoa. E vai viver algo curado com outra pessoa. Você vai falar, gente, essa pessoa quando estava comigo parecia o demônio. Aí com a outra, com o outro lá, né, uma maravilha, parece uma seda.
né? Então, isso às vezes acontece, né? Não é todo mundo que consegue fazer esse caminho de volta, tem que ter muita humildade, né? Para você fazer esse caminho de volta. Consulente 2, já cortei, mas eu me... Fiquei falando, me desvinculei. Pronto, corta de novo. Vou complementar. O mago, opa, começa bem. Então tá embaixo do abraçar a sombra. Essa pessoa, ela tá abraçando ativamente, tá? O eremita dela. Isso é fato. Ela sabe que é ela que tem que fazer, ela sabe que é ela que tem que fazer as modificações necessárias para ela se tornar uma pessoa melhor, para ela mudar os defeitos dela. Ela tá de cabeça nesse processo, ela não tá assim no processo que ela tá jogando a culpa em ninguém, tá? É ela e ela tá fazendo acontecer isso. Não sei se ela tá tendo ajuda terapêutica para isso, se tiver, muito bom para ela, né? Mas, independente do que seja, ela tá confrontando coisas de uma forma muito difícil, tá? 10 de paus. Não tá sendo fácil, não vou ficar me repetindo, né? Não está sendo fácil, não está sendo fácil, isso aqui é um processo de cura, né? Você confrontar a tua sombra nunca é fácil, então o que ela tá enxergando dela, das atitudes dela e da pessoa que ela é, ou que ela foi nessa relação com você, não é fácil de enxergar, não é fácil de mudar, mas ela tá num processo em que ela tá tomando posse disso. Ela não tá negando fogo. Ela não tá fugindo de fazer uma análise real da pessoa que ela é e das modificações que ela tem que fazer. Ela não tá jogando. Por que tá sendo duro? Porque ela não tá jogando nas costas de ninguém, tá? Ela tá tomando posse desse processo. Inclusive, muita coisa que ela lembra, tá? O repassar os eventos na cabeça over and over, né? Ela lembra de ter sido manipuladora com você, tá? Nessa situação de vocês, ela teve muitas atitudes manipuladoras com você, tá? Em muitos momentos, baseado só naquilo que ela queria, tá? Atitudes egóicas, assim, pesadas aqui. Manipulação, tá? Então, é uma das coisas que ela repassa constantemente. Então, se você der um fora nessa pessoa, ela hoje está pensando, né? Então, é real, o consulente 2 não me quer, mas também eu não era boa coisa, né? Eu fiz isso e isso, eu preciso parar com isso, preciso me tornar uma pessoa melhor, né? Então, ela consegue ter um conhecimento de causa, né? Então, eu causei isso. Eu causei isso, por causa disso, disso, tá? Então, é um processo muito importante que ela está passando, que pode ter se iniciado com a conexão de vocês, tá? Porém, não necessariamente significa que ela vai voltar ou sair desse processo humilde o suficiente para te admitir isso, tá? Então, aqui a minha orientação é sempre você fazer a sua cura, independente do que o outro venha admitir, independente do que o outro venha a falar, tá? É muito bom para você se curar das situações, você por você mesmo, você com a sua força pessoal, sua espiritualidade, sua religião, seu guia, seu mentor, seus anjos da guarda, tá? Você se fortaleça. Tá aqui o eremita, já tô falando do eremita aqui direto, né? Só tá corroborando. Então, é um eremita que essa pessoa, um processo de autoconhecimento que essa pessoa está fazendo, que está sendo muito difícil para ela, quer dizer, ela está cavando fundo e quanto mais ela cava, mais ela identifica erros dela, dificuldades dela, culpas dela, tá? Isso não é fácil de você admitir para si mesmo, tá? Mais difícil ainda admitir para o outro, mas ela não está negando fogo nesse processo, ela está bem ativa nesse processo de cura, tá? Uma só. E geralmente, assim, a pessoa que está no eremita, ela está silenciosa, ela está quieta, ela está
né, afastada, tá? Então, para algumas pessoas, se vocês ainda não terminaram, não estão totalmente afastados, essa pessoa ela tá com uma tendência a manter um silêncio, tá? De repente vocês tiveram uma discussão, né, um momento de crise na situação de vocês aí, você falou meia dúzia de verdades para essa pessoa, ela tá processando as verdades que você falou. Ela não tá te participando isso, de repente ela tá mais afastada, tá mais quieta, ou não tá querendo conversar sobre assunto, tá? Mas ela tá pensando pra caramba sobre o que você falou. Ela tá processando isso na realidade. Ela não tá conversando com você sobre isso, porque isso não tá finalizado, tá? E não foi fácil ouvir de você tudo que você falou, né? Então, as verdades que você apontou, ela ouviu com dificuldade, mas ela ainda não tá no momento de conversar com você sobre isso, tá? Então, eu não acho que você deva pressionar uma conversa agora. Deixar ela processar as coisas dela, tá? Até porque ela internamente já está sofrendo bastante com o que ela ouviu. Mas está sendo positivo, né? Porque está causando, assim, uma mudança nela. Então, o que ela repassa? Qual é a sombra que ela está abraçando? Que ela tem uma tendência de fugir do amor, ela não sabe se entregar, tá? Para muitos casos específicos aqui, vocês já estão separados, essa pessoa largou essa situação gostando muito de você. 8 copas viradas para cima, o máximo são 10, tá? Então, mesmo identificando o grande sentimento que tinha por você, de repente o grande potencial dessa situação, essa pessoa abandonou o barco, ela foi embora. E isso está embaixo dos eventos que se repassam na cabeça sem parar. Ou seja, é um padrão de comportamento dela, é uma pessoa que foge do amor, tá? Por que ela é condicionada a fugir do amor? É isso que ela está enfrentando, né? Então, o que ela foi ensinada? Que pensamentos retrógrados são esses que ela tem, que fazem ela, toda vez que ela está amando muito alguém, ela desistir ou ela criar um problema, né? E fugir disso que ela está sentindo. Então, pode ser qualquer coisa, né? A criação numa família disfuncional, né? Casamento dos pais horrível, um traiu o outro, ou foi uma pessoa que foi muito traída, né? Então, ela tem baixa confiança no amor, ela tem baixa confiança na entrega. É muito importante que você tenha entendimento que se essa pessoa estragou as coisas entre vocês e se arrancou, ela se arrancou gostando muito de você. Mas isso é uma coisa que é um dos problemas que ela está confrontando. Quer dizer, por que ela desiste ou desistiu de uma situação com relação ao consulente 2, em que ela sentia um grande amor por essa pessoa, mas ela não conseguia relaxar, ela não conseguia ser humilde, ela não conseguia ceder, ela não conseguia tolerar, né? Ela só conseguia querer ser o reizinho ou a rainhazinha da situação. Então, ter o domínio, ter o controle da situação muitas vezes, tá? Então, assim, ela tá num processo de cura muito importante, tá? Onde eu acredito que essa situação de vocês foi o estopim para isso. Ela tá abraçando essa sombra, então ela tá muito ativa nesse processo, entendendo e confrontando uma série de coisas, tá? E o principal dessa situação, por que ela evita tanto amar? Por que tanto medo de se entregar? Por que tanto medo de se aprofundar naquilo que está sentindo? Por que acha que isso é um peso, isso é um grande desgaste? Tá? Agora, para todo mundo, estando junto ou estando separado, essa pessoa não está pronta para falar sobre isso. Ela está em processo, tá? Porque ela está sofrendo muito nessa cura. Não está sendo fácil, tudo que ela está entendendo dela mesma, das fugas dela, das coisas que ela estraga, da pessoa que ela é, tá? Então, assim, ela não está pronta para conversar sobre isso e algumas pessoas saem desse processo de cura ainda não estando prontas ou não tão humildes para conversar sobre isso. Então, não é o momento de você procurar essa pessoa para conversar, tá? Ela vai buscar o silêncio, ela vai buscar ficar mais retraída, mais na dela, tá?
Para alguns casos, ela ainda está fugindo do que sente por você, porque talvez ela esteja se identificando que você estava muito certo naquilo que você estava falando, né? Então, ela mesmo gostando de você, ela está tentando não voltar para você, ou não ter que admitir para você. É por isso que saiu aquilo na minha cabeça, né? Então, para muitas pessoas, essa pessoa vai se curar e ela vai usar essa cura em outra pessoa, em outro relacionamento, não necessariamente em você, tá? Porque assim, eu já errei muito com o consulente 2, como é que eu faço o caminho de volta? Né? É mais fácil eu usar tudo que eu aprendi com uma nova pessoa do que eu voltar a dar o passo para trás e tentar resolver com o consulente 2. Então, um pouco de cuidado com a tua expectativa na cura dessa pessoa, tá? Apesar da tua importância, não há garantias de que ela vai trazer isso para você, tá? Consulente 2. Complementa. A voz está acabando. Uma por vez. Meus medos me paralisam. Pena, né? Espero que faça esse processo de cura de uma forma melhor. Fique melhor, saia melhor desse eremita, né? Quando penso em você, sinto uma grande felicidade. É o 8 de copas, né? Aquela sensação de amar e ser amado. Então, havia esse sentimento, né? Então, o sentimento de dar as costas para a felicidade. Ela está começando a ter esse entendimento agora. E torcer para ela ser capaz de fazer o caminho de volta, né? Encontre esse caminho. Não posso parar a minha vida por você. Para a maioria das pessoas, tem as duas possibilidades. Para a grande maioria dessas pessoas, essa pessoa, a conexão de vocês foi muito importante para esse crescimento pessoal dessa pessoa e para o seu também, tá? Nunca é importante para um só. Então, alguma coisa você tem que aprender dessa situação com essa pessoa. Faz seu processo de cura, tá? Para você entender qual foi o desafio que você enfrentou aqui com essa pessoa e o que você tinha que aprender nessa situação. Mas para muitas pessoas, essa pessoa vai se curar, vai melhorar quanto pessoa e vai seguir a vida dela, tá? Vai pegar tudo de bom que ela aprendeu depois que ela se conectou com você, tá? Então, a interação de vocês foi curativa, ou aquilo que você falou para ela foi curativo, e ela vai usar isso com outra pessoa, tá? Ou então é um processo dela, ela está num processo de ainda negar o que sente, no final desse processo pode ser que ela faça o caminho de retorno. Por quê? Para algumas pessoas ela vai enxergar a felicidade só em você. Para o dia de hoje, ela não está pronta ainda, nem para uma coisa, nem para outra. Porque ela não está curada. E ela não está nem bem. Não está nem bem. O 10 de pau já fala sobre isso, tá? Aí ela tá bem, agora não tá nada bem. Ela tá reclusa, ela tá quieta, ela tá falando pouco, tá? Aí ela tá com foto com um monte de gente em rede social, mas tá se sentindo sozinha, no meio da multidão. Fica louca pra voltar pra casa. Quando tá em casa, se sente melhor do que no meio de outras pessoas, tá? Então, assim, ela tá num processo que é dela, ela tá em processo. Então, no final do processo de cura, a gente tem duas possibilidades, e não é isso que a gente está vendo aqui agora, a gente está vendo hoje. O hoje é o processo de cura que está sendo difícil. Lá para frente, no processo de cura dela, você tem dois resultados. Ou ela vai se curar, vai ficar humilde, vai fazer o caminho de volta, porque ela vai identificar que ela era muito feliz com você e ela volta, né? Para tentar resgatar essa felicidade. Ou ela não vai conseguir ter humildade suficiente de fazer o caminho de volta, vai pegar tudo que ela aprendeu e vai investir numa nova relação, tá? O que é o mais importante disso tudo? É você identificar o que você tinha que tirar dessa interação, tá? Para você, porque sempre tem aprendizado por os dois lados, e não ter expectativas com relação a isso. Confiar, tacar na mão da espiritualidade, deixar as coisas acontecerem como tiverem que acontecer, tá?
Não ficar sentado esperando, não ficar aguardando. Deixa rolar. Deixa acontecer naturalmente, tá? Faz o teu processo de cura individual. Consulente 2. Dois, não, uma só. Só o tempo para curar essas mágoas. Ainda vai levar tempo para essa pessoa terminar esse eremita dela, tá? É uma pessoa que de repente é muito sequelada, tem muita coisa para curar. Aqui tem um objetivo muito interessante dessa pessoa de realmente fazer esse eremita. Talvez ela esteja com ajuda, né, para fazer isso. Não quero sair assim da sua vida, ó, positivo, para de repente voltar, tá? Ela pode estar tendo ajuda terapêutica, né, nesse processo. Ela tá muito assim como protagonista, né? Essa coisa do mago, ela tá muito como protagonista da coisa, né? Isso é muito positivo, tá? Isso muitas vezes é direcionado por um terapeuta. Me aceite assim como eu sou. Então tem um processo de cura dentro de um limite. Ou, né? Ela vai se curar 100%, vai voltar uma pessoa que é uma seda maravilhosa. Não, ninguém muda 100%, né? Tem a personalidade da pessoa, mas assim, ela pode voltar muito melhorada. Ou isso é uma fala dela de agora, do processo de agora, né? Me aceita que eu sou dessa forma, não tô querendo conversar muito, né? Não tô querendo me aprofundar muito na relação. Ainda sou uma pessoa que, por mais que eu esteja enfrentando isso, eu ainda sou um egóico, né? Ainda sou meio egoísta às vezes. Então, assim, ela ainda não tá pronta, né? É um processo que não tá finalizado. E esse processo vai ser feito, é o que eu falei, dentro dos limites do que é a mudança da pessoa. A pessoa pode sair do processo de cura e ainda não tá totalmente humilde para fazer o caminho de volta, tá? Então, ela tem as limitações dela de mudança, né? Vai ficar assim a critério do consulente 2, de repente ouvir o que essa pessoa tem para falar, né? Ou dar uma outra chance, né? A única coisa que eu acho é que você não deve parar a sua vida guardando isso. Cada um faz o seu processo, cada um faz o seu caminho, e se a coisa tiver que ter uma interseção de caminho de novo, aí você vê o que você faz com relação a essa pessoa. Tá bom? Faz o seu processo de cura, que é o melhor que você faz agora, tá certo? Então essas foram as leituras de hoje. Espero ter colaborado com vocês de alguma forma. Um grande beijo e até a próxima.